Numa panela de alumínio de meio quilo, e o alumínio tem um calor específico de 0,25 joule por grama por grau Celsius. Colocamos 2 quilos de água, cujo calor específico é igual a 4,25, não é? Por conta, na realidade, né, da transformação, né, de calorias, né, para joules, né, por grama por grau Celsius. Admita que ambos se encontram inicialmente à mesma temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Aí, ambos, tanto o alumínio quanto a água, são aquecidos até o processo de vaporização da água se iniciar, até o início desse processo. Considere agora a hipótese de que ambos estarem à mesma temperatura no início da vaporização. Se dispusermos de uma quantidade de calor ΔQ, vamos escrever aqui, porque ficou faltando, né? Qual dos dois materiais, água ou alumínio, se aqueceriam mais? Qual a quantidade de calor fornecida à panela contendo água? De quanto se alterou a energia interna da água? Muito bem, vamos então por partes, né? Agora aqui eu tenho uma expressão, né, para a gente relacionar o calor recebido e a variação da energia. Esta relação envolve a massa, claro, da água, por exemplo, porque quanto mais água eu precisar, eu preciso de uma quantidade de calor maior para uma mesma diferença de temperatura, né? E do calor específico, isso é importante aqui, calor específico. E eu preciso, claro, de construir uma tabela para saber qual o calor específico, né? O calor específico da água, por exemplo, né? Ele é igual a 1 caloria por grama por grau Celsius, e a gente pode utilizar aqui grama por grau Kelvin também. Aqui realmente não faz a menor diferença, porque eu estou falando de diferenças de temperatura. Diferença de temperatura determinadas em grau Kelvin é igual a diferença de temperatura determinada em grau Celsius. Então isso aqui realmente dá sempre o mesmo resultado, né? Muito bem, então veja bem, no caso, né, de eu considerar uma certa quantidade de calor, né, cedida aqui para água, né, para aquela quantidade de água, né, 2 quilos, 2.000 gramas, né, vezes 4,2, estou usando aqui 4,2 para o calor específico, né, da água. E aí, aqui estou usando sempre grama, então posso cancelar esse grama com esse grama. Essa diferença de temperatura posso calcular em graus Kelvin ou em graus Celsius, dá o mesmo resultado, né? De forma que é isto. Então, ΔQ é igual a 2.000, né? 2.000 vezes 4,2, nesse caso. Portanto, o ΔQ, o ΔT da água é igual a ΔQ, daqui desse lado, vezes 4,2 vezes 2.000, dá 8.400, né? Então, é isto. No entanto, se eu considerar o alumínio, o calor específico do alumínio, né? Aliás, a quantidade de alumínio aqui está especificada em gramas, né? Vezes o calor específico, então eu tenho 500 gramas, né? Vezes o calor específico, que é igual a 0,25, eu tenho, portanto, que para a mesma quantidade de calor, né, a variação de temperatura é maior do que a variação de temperatura da água. Ou seja, por conta do calor específico, né, do alumínio, que é menor do que o calor específico da água, é mais fácil aumentar a temperatura do alumínio, né, para a mesma quantidade de calor, né?
ou utilizando a mesma quantidade de calor, por conta dessas diferenças envolvendo calores específicos, né? Muito bem. Agora sim, qual é a quantidade de calor fornecida à panela? O mínimo, né? Porque a gente está desprezando perdas aqui, né? Para o ar, por exemplo, para aquecer o ar, né? Mas, de qualquer maneira, só considerando a panela, né? O quanto foi fornecida, desprezando algumas perdinhas aí, né? Da seguinte forma, né? No caso da água, como a temperatura de vaporização é 100 graus, né? Então essa diferença ΔT aqui é 100 menos 20, que é igual a 80. Então aqui eu tenho a massa, aqui tenho o calor específico e a diferença de temperatura. Então no caso da água, ΔQ1, essa continha aqui, 1,6 vezes 10 à quarta potência, né? Porque 16 é 8 daqui, 2 dali, 16, e aqui eu tenho 10 a 3 e aqui 10. Então, 10 a 4, 16 vezes 10 a 4 vezes 4,2. Feitas as contas, veja bem, a água consumiu, né? Consumiu, tenho 2 quilos de água, né? Ela consumiu 672 mil joules, né? Para passar de 20 graus até 100 graus, até o ponto no qual ocorre a mudança de fase da água líquida para o gás, né? A mesma conta eu posso fazer agora para o alumínio, meio quilo de alumínio, portanto a massa é 500. Aqui tenho o calor específico, que foi um dado do problema lá desde o início. Aqui tenho a diferença de temperatura. Ou seja, feitas as contas, eu obtenho aqui 10 a 4 joules, né? 10 mil joules. Ou seja, eu preciso muito menos calorias, né? Para aquecer uma panela de alumínio, né? Por isso que ela é feita de alumínio, né? Então, eu preciso muito menos, né? 10 mil joules. Qual a quantidade de calor fornecida à panela? É a quantidade de calor fornecida à água, mais a quantidade de calor fornecida para a água. A água é a primeira e a outra aqui é a panela, né? 672 mil mais 10 mil. 680 mil joules, né? Essa é a quantidade de calor fornecida à panela. A última pergunta é qual é a alteração da energia interna da água. Bom, a alteração da energia interna da água, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, é igual à quantidade de calor que a água absorveu, né? Que é 672 mil, né? Então, que eu posso escrever como 67,2, né? Vezes 10 à quarta